Opa, tudo bem com vocês? Me diz, quantos anos você tinha em 2014? Se você disse qualquer número maior que 7, é certeza que Five Nights at Freddy's fez parte da sua infância. 8 de agosto de 2014. É até estranho falar isso em voz alta. Esse foi o dia em que o primeiro Five Nights at Freddy's lançou e pegou todo mundo de surpresa com o sucesso súbito que o jogo teve. Um jogo que estava destinado a falhar, feito por alguém que muitos chamariam de fracassado na época. Afinal, todos os jogos que Scott havia feito até então haviam falhado. Mas cá estamos, 9 anos depois, com um filme estreando nos cinemas, dezenas de livros sendo vendidos, mais de 10 jogos lançados e, claro, milhares de teorias feitas a respeito da história do jogo. E hoje eu vou estar falando exatamente sobre essas teorias, especificadamente as do primeiro jogo. Fica até o fim que eu vou te mostrar as teorias mais bizarras da época do FNAF 1. Vamos voltar um pouco no tempo para 2014, mais especificadamente agosto. Naquela época tínhamos apenas um FNAF, o primeiro jogo. Com uma gameplay básica, mas engajante, o jogo conseguiu seu sucesso através de Let's Plays no YouTube, numa época que jogos indies estavam em alta. Mas outra coisa que era bem simples também era a história. Você é um guarda de segurança que trabalha no turno da noite. A cada noite você recebe um telefonema de alguém que supostamente trabalhou nesse mesmo turno antes de você. A voz do outro lado é a sua única interação humana durante o jogo todo. É através desse cara do telefone que você aprende sobre como usar as portas, as luzes, as câmeras, sobre energia limitada e também sobre os animatrônicos andarem à noite para não travarem o sistema. E que supostamente eles antes podiam andar de dia também. Até aconteceu uma tal de mordida de 87 que arrancou a parte da frente do cérebro de uma pessoa. As coisas ficam bem bizarras bem rápido. Was that the bite of 87? Na noite 4, você descobre através do telefonema que esse homem já está morto há muito tempo. E na noite 5, você descobre que o nome do seu personagem é Mike Schmidt. Depois disso, você ainda tem a noite 6 e a noite 7, onde no fim você é despedido por mexer nos animatrônicos, já que na noite 7 você pode customizar a IA dos robôs. Essa é a história inteira da série que a gente tinha na época. Bem, pelo menos superficialmente. Na realidade, a história é muito mais sombria. Muitas pessoas começaram a relatar que os posters nas câmeras às vezes mudavam de repente, às vezes para imagens que pareciam ser crianças chorando e às vezes para recortes de jornais. Nesses recortes, nós conseguimos descobrir a real história de Five Nights at Freddy's. É aqui que descobrimos sobre um suposto incidente envolvendo 5 crianças que simplesmente sumiram um dia na pizzaria. O suspeito principal foi pego pelas câmeras, mas devido a nunca terem encontrado os corpos, ele foi solto logo depois. Também descobrimos que a pizzaria havia fechado uns anos atrás devido a reclamações de odor vindo dos animatrônicos, além de sangue e pus escorrerem dos olhos e boca dos robôs de vez em quando. É fácil deduzir o que aconteceu aqui, né? Os animatrônicos não se movem à noite por causa de travas ou sei lá o que. Eles estão possuídos pelos espíritos das crianças que tiveram seus corpos enfiados dentro das fantasias. Mas peraí, não foram 5 crianças desaparecidas? Só tem 4 animatrônicos. O que aconteceu com a quinta? Ela está dentro do que as pessoas chamavam na época de Golden Freddy, o quinto animatrônico secreto que possuía uma chance em 1 milhão de aparecer quando você olhasse num certo pôster. Diferente dos outros, quando ele te mata, você não retorna pro menu, o seu jogo simplesmente crasha. Já dá pra ver o porquê desse jogo atrair tanta gente pra teorizar. E como isso era literalmente tudo que tínhamos na época, significa que qualquer teoria poderia estar correta. E assim que tivemos teorias bizarras como a clássica teoria que o jogo foi baseado no massacre real. Essa teoria foi a primeira criada pelo Matchpad do The Game Theorist. Nela, ele ligava o jogo com um massacre real que aconteceu numa Chuck E. Cheese, em que um homem atirou em 5 funcionários durante a madrugada. 4 dos funcionários morreram, mas um sobreviveu e foi a testemunha principal para prender o culpado na época. Matchpad ligou esse evento com o jogo de uma forma bem interessante até. O detalhe mais óbvio são as 5 vítimas, claro. Mas além disso, Matchpad, através do cheque que você recebe no fim do jogo, conseguiu descobrir que o primeiro jogo se passava em 1993, o mesmo ano em que o massacre ocorreu. Ele também mostrou paralelos entre as vítimas e o comportamento dos animatrônicos, além de explicar o Golden Freddy como sendo um paralelo ao funcionário que sobreviveu e serviu como testemunha principal. Você, o personagem principal, seria um paralelo ao assassino, e o jogo que você está jogando seria o seu purgatório após ter sido condenado à pena de morte.
E agora você tem que sobreviver das suas vítimas enquanto usa o mesmo sistema de segurança que te levou a ser pego. Tudo isso enquanto você sofre alucinações e lembranças dos seus atos horrorosos. Eu tenho que admitir que essa teoria é bem bizarra e meio sem sentido na atualidade, majoritariamente por causa da história que foi criada depois do primeiro jogo. Mas como antigamente tudo que tínhamos era o primeiro jogo, essa teoria foi até que muito aceite na época. Afinal, não tinha como provar que estava errada, tudo era explicado e tinha um propósito, além de encaixarem bem, sem falar que essa era uma das únicas teorias que dava uma explicação satisfatória a respeito do Golden Freddy e por que ele ser tão especial. Também fazia com que um jogo em si se tornasse mais bizarro e sombrio, afinal, você estaria jogando no próprio inferno pessoal do protagonista. No fim, essa teoria acabou morrendo em poucos meses com o lançamento do segundo jogo, mas ainda assim é bem surpreendente como o Matchpad conseguiu ligar tantos paralelos entre o evento real e FNAF. Outra teoria bizarra que, ao contrário da do Massacre, essa sim conseguiu sobreviver até depois do segundo jogo, é a teoria que o Foxy é na verdade bonzinho. Ela foi criada pelo simples fato do jumpscare do Foxy ser diferente do resto. Em vez dele aparecer na tua cara como os outros, ele apenas se inclina na porta e grita. Segundo essa teoria, ele fazia isso não pra te matar, mas sim pra ver se você estava bem. Mano, que troço tosco é esse? O que acontecia era que ele não conseguia controlar a caixa de voz dele e o grito estridente que ele dava fazia você ter um ataque cardíaco, te matando sem querer. O mais impressionante é que isso realmente era uma teoria que certas pessoas levavam a sério na época. Levavam tão a sério que ela sobreviveu até o segundo jogo, mas isso já é história para outro vídeo. Outra teoria esquisita que também teve uns 15 minutos de fama foi uma que afirmava que o Cupcake no seu escritório estava vivo. É praticamente só isso mesmo. Algumas pessoas alegavam que o Cupcake piscava de vez em quando, mas era mentira. No segundo jogo, o Cupcake pisca, provavelmente como um easter egg sobre essa teoria. Ironicamente, o Cupcake aparece vivo no filme que lançou recentemente. É engraçado como depois de uma década, essa teoria finalmente se tornou verdade, né? Outra teoria até que interessante dizia que o Golden Freddy vinha do futuro. Eu sei, parece bem genérico e sem sentido, mas na época explicava o It's Me, sou eu em inglês, que aparecia na tela às vezes. A teoria basicamente dizia que o Golden Freddy era ninguém mais ninguém menos que você mesmo do futuro, tentando contactar o você do passado, repetindo sou eu de novo e de novo, porque literalmente é você. Teoria interessante, mas muito estilo ficção científica para um jogo de terror sobre animatrônicos assombrados. Falando em ficção científica, a teoria mais bizarra da época dizia que os animatrônicos haviam sido criados por nazistas. Pois é, eu não tô brincando. Essa teoria foi criada por um youtuber da época chamado Pro Class Gamer, que tentou explicar a história inteira do jogo. Segundo ele, após a Segunda Guerra Mundial, o cientista nazista chamado Abel Heinz imigrou para a América, onde conheceu outro cientista chamado John Smith. Juntos, eles criaram um laboratório cujo objetivo principal era descobrir a imortalidade. Para conseguir isso, porém, eles precisavam de um composto chamado genes que os humanos tinham. Segundo essa teoria, genes eram mais fáceis de extrair em crianças do que em adultos. Então, Abel construiu um robôs animatrônicos que iria atrair crianças para longe dos outros e levá-las para esse laboratório para sofrerem experimentos. Eventualmente, esse laboratório iria se tornar a pizzaria onde nos encontramos. Infelizmente, essa teoria nunca foi acabada. Era suposto ter tido uma segunda parte na época, mas o Pro Class Gamer nunca fez a continuação. Eu realmente queria ter visto essa segunda parte e onde ele levaria essa teoria, porque até agora, tirando a parte ridícula dos nazistas, ele conseguiu acertar em tudo que a história atual tem. É até bizarro o quão parecido com a história atual isso é. O cientista louco que busca a imortalidade é igual ao William Afton. Coincidentemente, ele acha um parceiro, que nem o Harry Emily na história original. Robôs que atraem crianças é igual aos robôs do Sister Location que o William criou. Sem falar nessa ideia dos genes, que é idêntica à ideia do Remnant que temos atualmente na série. Realmente uma teoria bizarra, que ironicamente, praticamente se tornou a história que temos agora. Essas foram as teorias mais bizarras que eu consegui encontrar sobre o FNAF 1. Realmente aquela época era bem esquisita e sem sentido quando olhamos pra trás com uma visão atual. Mas eu acho interessante como todas essas teorias poderiam ter sido verdade antigamente se nunca mais tivéssemos outro Five Nights além do primeiro. Felizmente, tivemos outros jogos que deram mais detalhes e desenvolveram mais a história, fazendo com que novas teorias tivessem sido criadas. Talvez eu até faça um vídeo no futuro sobre as teorias mais esquisitas do segundo jogo. E confia, o segundo jogo tem umas teorias bem bizarras. Mas é
isso que eu tenho por hoje. Se ficou até o fim, por favor se inscreva no canal que ajuda demais. Eu nem consigo acreditar que finalmente bati 2.000 aqui na plataforma. Para alguns pode ser um número pequeno, principalmente com tantos canais que já passaram dos 10.000 ou até 100.000. Mas para mim é algo muito especial e agradeço a todos vocês que se inscreveram por isso. Eu li todos os comentários do vídeo anterior até não conseguir mais, porque na moral, são muitos mesmo. E fico muito feliz com o apoio do pessoal. Pode confiar que daqui pra frente só melhora as coisas. Mas valeu por terem me assistido até aqui e tamo junto. Até a próxima.